foi por isso que eu coloquei argumentar. E eu coloquei esse casal aí discutindo, falando, não sei. Quando eu vou argumentar, eu vou falar. Eu vou proferir algo. Eu vou dizer o meu ponto de vista. Por exemplo, eu lanço um tema, né? Eu lembro que na última avaliação, eu lancei o tema da saúde para vocês desenvolverem. E aí, vocês fizeram o quê? Vocês argumentaram sobre o que vocês acharam. Alguns argumentos eu vou aproveitar o ensejo para falar. Alguns argumentos não estavam conectados, sabe? As ideias estavam distorcidas, tinha muito frase desconexa e solta que não estavam englobando o contexto. Mas depois, mais à frente, nós iremos, em outras aulas, conversar sobre isso. Então, o argumento é sobre o meu ponto de vista. Eu penso algo sobre um assunto, né? Vamos supor, sobre algum tema assim, sobre religião, né? Eu, sobre religião, tenho meus argumentos. Eu tenho uma amiga que tem argumentos completamente diferentes dos meus. Então, eu lanço meus argumentos, a minha opinião é essa sobre esse assunto, e ela, a opinião dela é outra completamente diferente da minha. Então, são opiniões, são fatos, algo que eu quero mencionar, algo meu, minha visão de mundo. Minha visão de mundo sobre política, sobre economia é essa. A visão de mundo sobre política, sobre economia, sobre cultura, vamos supor, da minha mãe, da minha tia, são completamente diferentes de mim. Então, cada uma tem um argumento. Vamos supor, você está em sala de aula e meu professor sempre, eu tinha um professor que ele era muito crítico. Ele sempre gostava de fazer isso. Então, ele fazia uma roda, né? E até mesmo no pré-vestibular, quando tinha debate sobre temas de redação, o que essa minha professora fazia? Ela abria uma roda e ela lançava um tema. E aí, dividia a sala, metade era contra esse tema, metade era a favor, né? E aí, ela pegava as folhinhas, juntava e ia sorteando. Fulano agora vai lançar seu argumento. Eu ia fazer isso com vocês, mas como aconteceu isso, infelizmente, acredito que não vai, né? Mas se der, ótimo. E aí, ela sorteava os temas, vamos supor. Fulano vai argumentar sobre isso. Não, mas a opinião dele é essa. Não, fulano vai defender agora. Então, cada um tem os seus argumentos, certo? Então, é como eu disse para vocês, o cronista, ele vai expor os seus argumentos. Ele vai expor a base do que ele pensa. Ele vai expor a base da opinião dele. Não, eu penso sobre isso. Não, eu penso sobre isso. Então, são fatos completamente diferentes, né? Cada um pensa de uma forma. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Pessoal, antes disso, aqui é a estrutura da crônica argumentativa. Eu quero dar algumas pinceladas, digamos assim. Prestem atenção. A crônica, ela é um gênero textual. Ela trabalha muito, muito com humor. E como eu falei para vocês, dentro desse humor, eu posso trabalhar a ironia, o sarcasmo, certo? Não é, digamos, que o humor sem ironia. Eu posso usar o humor como ironia, certo? E é tanto que aquilo vai chamar a atenção do meu leitor. O meu leitor vai gostar de ler aquilo ali, até porque professora, mas eu estou escrevendo para mim. Você está escrevendo para você, mas você sabia que, em primeiro lugar, você vai escrever para o seu leitor? Porque quem vai ler aquilo ali não é só você. Quem vai ler aquilo ali, principalmente, é o seu leitor. Então, você vai ter que pensar, o meu leitor vai escrever isso? Será que isso tá bom? Quando vocês forem escrever uma crônica, eu vou colocar a redação agora também no meio.
Quando vocês forem escrever uma crônica, uma redação, vocês têm que pensar em quem vai ler. Vocês têm que pensar, eu tenho que chamar a atenção da professora. E vocês têm que começar isso também pelo título. Tanto na crônica como na redação, vocês têm que trabalhar o título. Eu vou escrever um título qualquer. Aí eu vou pegar a redação, vou olhar, não vai dar nem vontade de ler. Um título tão clichê. Então, o ideal é um título diferente, porque na hora que você bater na hora que você bater o olho no título, aquilo ali já vai te despertar. Porque às vezes o texto pode nem estar bom, mas só pelo título você vai, eita, título diferente, gostei dessa redação, me chamou a atenção, certo? Então, caprichem no título. E outra coisa, quando eu lançar um tema para vocês, não é para vocês copiarem o tema como título. Vocês vão criar um título. Teve muita gente que colocou o tema como título. Não. O tema, ele não serve como título. É um tema. O tema, ele é muito grande. Ele é muito expandido. Você tem que reduzir, certo? Então, vocês não vão jamais usar o tema como título, tá bom? Outra coisa, a crônica, ela não é tão extensa. Ela pode ser de 23 a 24 linhas. Nos parágrafos de introdução, de desenvolvimento, pode ser de 4 linhas, 5, 6. Não precisa ser aquele parágrafo tão extenso de 7 linhas, como na redação. Só que a crônica argumentativa, ela é como se fosse uma redação. Você vai ter que convencer o seu leitor. Mas ela não é necessário possuir a quantidade de linhas da redação. Outra coisa que eu vou mencionar novamente. O escritor, ele tem que trabalhar com uma pitada de ironia, uma pitada de bom humor, que é para convencer quem vai ler. E como eu falei para vocês, o importante é convencer o leitor. Outra coisa, vocês não precisam trabalhar o tempo todo com aquela formalidade. Aqui vem as diferenças. Lembram que eu pedi para vocês prestarem atenção. Na crônica, de modo geral, vocês irão trabalhar com linguagem simples e coloquial. Na crônica argumentativa, vocês vão trabalhar com a linguagem formal, tá bom? Por que uma linguagem simples e coloquial na crônica sem ser argumentativa? Porque para distrair o leitor, para não ficar tão a sério, vocês podem usar a marca da oralidade. Isso não pode usar em redação, não estou falando. A marca da oralidade, ela pode ser usada na crônica, não na crônica argumentativa, na crônica de modo geral. Eu posso usar, não é xingamento, não vão xingar e nem dizer por aí que eu estou dizendo para vocês xingarem na crônica. São marcas da oralidade, certo? Vocês têm que fazer com que o leitor tenha vontade de desvendar o que está acontecendo. Porque a crônica nasce de onde? A crônica nasce do nosso dia a dia, certo? Ele quer mostrar um posicionamento. Meu argumento é esse e é esse. Eu estou mostrando o meu posicionamento para eles. Para eles quem? Para quem está lendo. Então, tem que estar tudo bonitinho. O início, na introdução, quais são os fatos que apresenta? Vem o desenvolvimento. E na conclusão, o ideal é que traga uma reflexão. Você, escritor, trazer uma reflexão para quem vai ler. Por exemplo, eu acho que todo mundo conhece o gênero textual fábula.
O gênero textual fábula, ele trabalha com uma moral da história, né? Por exemplo, a fábula da cigarra e da formiga. A fábula, acho que é da raposa e do ganso, eu não lembro. Eu sei que essas fábulas, elas têm um moral da história. Né? E esse moral da história, ele deixa uma reflexão. Por exemplo, a cigarra e a formiga, a cigarra não trabalhou e quando for no inverno, quis, digamos que se aproveitar, né? Então, é nessa parte que vem a questão, você vai deixar a questão da reflexão. Ah, isso. É o ideal. Não precisa, quando vocês forem produzir a crônica, colocar moral da crônica, pelo amor de Deus, não. Vocês não vão colocar moral da crônica, nem moral da... Tá bom? Pelo amor de Deus. Vocês vão deixar lá, na conclusão, o parágrafo mesmo da conclusão, um pedacinho de uma reflexão, tá? Não é necessário colocar. A reflexão não, tá bom? Não é necessário. Você só inclui lá na conclusão. Aqui eu trouxe alguns cronistas brasileiros que eu amo, principalmente Clarice Lispector e Carlos Drummond de Andrade, que eu lembro, eu passei para vocês uma crônica, não sei se foi de Rubem Alves. Eu lembro que eu, né? E aí, para finalizar, eu trouxe um exemplo de crônica, né? Eu não vou ler, vocês podem ler em casa depois, né? Fala da questão do sedentarismo tecnológico, tá bom, meus amores? Então, aqui tem é um pedacinho, tá bom, que eu retirei de um site que eu gostei bastante, que chamou bastante atenção. E aí vocês vão ver, observar direitinho, analisar a questão das palavras. Duas observações que eu esqueci de mencionar. Uma, a crônica ela é escrita em primeira pessoa, tá bom? Do singular. Ela é escrita em primeira pessoa. Outra, tudo que for escrito, tudo que você for colocar tem que ser mencionado, ou, aliás, confirmado, certo? Então, primeira pessoa do singular e tudo que você for colocar tem que ser, vamos supor, esse fato tem que ser comprovado. Você não pode retirar na internet qualquer coisa e colocar. Teve gente na redação que veio colocar não sei quantas pessoas morreram, que no hospital tem tantos leitos, que não sei o quê. Você sabe? Você tem provas? É um fato verdadeiro, você tem como comprovar, então você só deve colocar argumentos e informações, seja na sua redação, seja na sua crônica, algo que for concreto, algo que você saiba. Não vão sair colocando, pelo amor de Deus, não tantas pessoas morreram, pelo amor de Deus, não. Você sabe, você tem como provar, então você só coloque o que for relevante e o que você souber e puder comprovar. Tá bom, meus amores? Então, nós encerramos aqui o contexto, o assunto crônica argumentativa, tá bom? Dúvidas, eu estou disponível no WhatsApp. Beijos, até mais.